Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. E aí, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, tudo bem? Satisfação em revê-los em mais um encontro, mais uma página do nosso Lições Fraternais sendo estudada hoje, eu daqui, vocês daí, fazendo a nossa reflexão. O que eu sempre digo, é a interpretação que a gente faz do texto. Não estou aqui querendo... A gente pega aqui a interpretação, faz a leitura junto do livro dos Espíritos, aqui está relacionado ao texto, e aí eu dou um ponto de vista, mas totalmente compreensível você tendo outro, e esse é o propósito, né? Sempre pautado no bem, no Evangelho do Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Esse é o propósito desse nosso encontro semanal. A gente vai refletindo. Às vezes você tem um ponto de vista diferente da interpretação, perfeito, sem problema nenhum. Quiser mandar um comentário, uma dica, fique à vontade, perfeito? E hoje nós chegamos no capítulo 74 do livro Religião dos Espíritos, Campanha na Campanha. Faz referência à questão 886 do livro dos Espíritos. Vamos à leitura. Campanha, além de outros significados na sinonímica, pode também figuradamente expressar esforço para conseguir alguma coisa. Possuímos, desse modo, campanhas múltiplas no terreno da solidariedade como simples dever, todas, porém, rogando a campanha da indulgência no âmago de si mesmas. Ouçamos, assim, o que nos diz semelhante campanha íntima. Ajuda a construir o templo de tua fé, mas não creias que os outros devam crer conformes crês. Ergue um lar que recolha os infortunados da via pública. Entretanto, não expulses do coração as vítimas do mal, para que o mal não as aniquile. Agasalha a epiderme desnuda do companheiro. Todavia, não exponhas a vida do próximo a rajadas mortíferas da censura. Estende o prato reconfortante ao faminto. Contudo, não te falte apoio moral para os sedentos da compreensão. Traze a cadeira de rodas à necessidade do paralítico. No entanto, não deixes de levantar os caídos em desapreço. Protege os obsediados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados da própria rota, quando te complica a experiência. Dá remédio aos enfermos. Entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Ampara a criança menosprezada. Contudo, não a escravizes à tua exigência. Promove a pregação da virtude. No entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando da própria casa. Presta serviço aos irmãos do caminho, mas não lhes cobres favores especiais. Realmente, em quaisquer campanhas de redenção, não te despreocupes da campanha da indulgência na campanha a que te afeiçoes. Indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Jesus, entre os homens, partilhou as campanhas diversas, inclusive aquelas do amor pelos inimigos e da oração pelos que perseguem e caluniam. Entretanto, fosse na tolerância aos sarcasmos da rua ou no perdão aos ingratos, em momento algum se esqueceu da própria consagração à campanha da bênção. Capítulo 74, Campanha na Campanha. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Resposta. Essa aqui eu vou dar uma dica para você guardar. Quando vier essa questão, qual o sentido da caridade para Jesus, você diz assim, ó, BIP. B de bola, I de internet, P de pedra. BIP. Como assim? Benevolência, indulgência e perdão. É assim que Jesus via a caridade. E aí, a resposta, eles completam um pouco mais. Esse é só um traquejo para a gente memorizar. Então, a caridade como Jesus entendia era o quê? Era BIP, benevolência, indulgência e perdão. E eles explicam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, mas faz referência ao quê? Ao Evangelho. A caridade tem dois lados. Tudo a gente fala na vida tem dois lados também, não tem? A gente tem que ouvir uma história, depois tem que ouvir o outro lado. A caridade também. A caridade tem o lado material e o lado moral. Tem a caridade material e a caridade moral. Isso a gente já está habituado com essa conversa. Parece até repetitivo. A questão não é repetitivo. Vem reforçar de outra forma, abrangendo de outra maneira. Que agora, Allan Kardec perguntou como que Jesus interpretava a caridade. E a campanha na campanha que ele quer dizer aqui é o esforço.
da gente fazer o melhor diante de todos os exemplos que ele deu ali. Você viu como eu lendo aqui junto com você, a gente foi passando por lições. Eu fui lembrando de semanas passadas, acho que 2 semanas, que nós lemos essas outras crianças, quando ele menciona ali de criança também abandonada, criança que passa necessidade, e a gente falou de temas assim também. Então, a nossa caridade que a gente interpreta, muitas das vezes, é a única qual? A caridade material. É só aquela questão de dar aquela moedinha, é só aquela questão de ajudar com alguma coisa material, que não deixa de ser importante, é de extrema importância, mas não só ela. Ele vem reforçar aqui a caridade moral, né? A caridade de sentimentos. Sabe? Aquela velha história, o que dói em mim, dói em você, o que dói em você, dói em mim. O cenário muda, os problemas mudam, as pessoas mudam, mas no teor somos idênticos. Na essência somos semelhantes, porque um só Criador. Deus criou a mim e a você da mesma forma. Então, por isso esse raciocínio, o que dói em mim, dói em você e vice-versa. Então, a caridade moral também é muito importante. E como assim? Ajudar o próximo, ser tolerante quando ele vai falar da indulgência, perdoar. E, para a gente não se estender muito, como assim a gente pode dar exemplos no nosso dia a dia de bondade, ajudar o próximo. Aquilo que Allan Kardec fala de instinto, que parte da nossa essência, que instinto sempre é bom. Quando eu digo instinto materno, a gente não consegue ver maldade nisso. É exatamente isso. Então, fazer a bondade, ajudar de alguma maneira, de qualquer forma. Ajudar a carregar alguma coisa, ajudar carregar uma sacola da feira, ajudar a guardar as coisas, ajudar. Ajudar também ouvindo pacientemente, deixando a pessoa falar, que ela desabafe o que ela precisa, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos que carregam dentro de si. Ouvir o próximo, dar uma palavra de conforto, de esperança. Se não tem nada para dizer, se acha que está muito difícil para dizer alguma coisa, silencia. O simples fato de estar junto com aquela pessoa no momento daquela dificuldade, daquela dureza de travessia de prova. Isso é bondade. Né? Devolver o mal que me fizeram com o bem. Hoje no trânsito caótico, muitas vezes, levo uma fechada, relevo. Por que relevo? Mas o cara me fechou. Mas você vai saber, às vezes lá naquele carro, está em desespero. A pessoa está desesperada para ir visitar um parente no hospital, socorrer o filho na escola que está passando mal, indo buscar a mãe em algum lugar que está precisando, alguma necessidade. E aí a pessoa atônita, tomado pela cólera, pelo desespero, não vê o que está fazendo, me fecha, quase bate no carro. Opa, cautela. Mas releva. Mas a gente é tendencioso a levar para o lado mal. Mas ele fez isso comigo. Quando eu tenho as minhas justificativas, o outro também pode ter as justificativas dele. Então pensa assim. E aí eu já entro falando assim o quê? De indulgente. O que é ser indulgente? Essa capacidade de tolerar, de perdoar os erros alheios, deixar para lá, relevar isso. Por quê? Quantas vezes eu também não quero ser perdoado? Quantas vezes eu também não quero que seja comigo que é indulgente? Eu errei, fiz isso aqui errado, não era para ligar ali, não era para falar com aquela pessoa nesse momento, não era para ter feito isso no trabalho. Eu errei. E aí? Aí eu não quero que os outros ajam com indulgência, ou seja, tolerem, suportem o meu erro, no sentido de preste atenção e vamos para frente. Lembra sempre nessa casa da indulgência o quê? Jesus com a mulher adúltera, quando estavam todos prontos para apedrejá-la, Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como quem diz, quem não tem erro, que apedreja essa mulher. Só que a reflexão na cabeça de cada um foi o quê? Amanhã sou eu que vou ser apedrejado. Porque quem não erra? Então, cuidado, a gente tem a facilidade de acusar o próximo. A gente tem facilidade de apontar o dedo para o próximo. Mas quando sou eu, aí eu tenho as minhas justificativas que me excluem da ilicitude, do erro. Não é verdade? Então é bom pensar nisso. Para o outro, a condenação. Para mim, o quê? A compreensão. Aí que fica essa reflexão. O André Luiz tinha uma frase que dizia assim: levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor, você não sabe onde seus pés tropeçarão. Olha aí. Então ajuda, seja tolerante, seja indulgente. E o perdão? O perdão, que você vai mais ler em livro espírita, vai falar o que para você? Que é esquecer a ofensa, que é o esquecimento. E eu digo, através da filosofia, que esquecimento também, o que é? Não é? O esquecimento
acontece que nós temos uma relação muito sutil aqui que a gente precisa aprender. Quando alguém nos faz mal, o que acontece? E a gente fica revoltado, a gente diz, não perdoo. Quando você relembra daquele passado, quando você relembra daquela situação, aquela ira, aquela cólera, aquela revolta, vem à tona em você. E esse é o nosso desafio, é controlar esses impulsos que existem dentro de nós. Por quê? O dia que eu conseguir lembrar daquilo, sem rancor, sem ódio, sem cólera, sem sentimento de vingança, sem vontade de fazer justiça pelas próprias mãos, eu estou muito mais o quê? Lembra daquela passagem do Evangelho? Bem-aventurados os mansos e pacíficos? Olha aí, eu estou mantendo a mansuetude, eu estou praticando a paz, eu estou exercendo e colocando ela para fora. Por quê? Ele me prejudicou lá atrás, mas ele teve os motivos dele, cada um por suas obras. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus está vendo o que cada um de nós faz. Ah, mas você devia ter feito isso, aquilo. Releva, indulgência, bondade, benevolência, perdão das ofensas, deixa para lá, isso passou. Pô, mas ele me prejudicou, não sei o quê. Às vezes o prejuízo que te deu, no outro dia já não faz mais diferença, ou então daqui um mês não faz mais diferença nenhuma. Com o passar do tempo, aquilo some o sentido. E depois a gente vê que fala, briguei por bobeira, falei o que não preciso. Então, esse é o nosso intuito, esse é o nosso, na verdade, o dever, perseverar. Isso é a campanha na campanha. Né? E a gente começa pelas pequenas coisas, pelos pequenos gestos que a gente começa a ir aqui, a relevando, a tendo bondade, ou seja, tendo benevolência, perdoando, e aquilo vai se praticando com o propósito do quê? De se tornar hábito, porque a hora que se torna hábito, aí já para mim já não é mais uma atitude difícil, como a gente diz quando lê no Evangelho, fala, mas isso é difícil, é porque eu estou passando por esses desafios e estou indo bem como um aluno aplicado nos ensinamentos de Jesus. É isso aí. Então, é o esforço para me tornar benevolente, indulgente e perdoar as ofensas, como Jesus sempre nos ensinou. E aí, a reflexão que você faz acerca? Tem dificuldade? Sem dúvida. Mas vamos adiante, que nós precisamos de coragem. Esse é o propósito. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente se vê. Boa semana. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.